Deus, obrigado pelo seu imenso amor por nós, Deus. Porque quando ainda éramos inimigos do Senhor, o Senhor teve compaixão de nós. O Senhor nos amou muito, Deus, e deu tudo no nosso lugar, Deus. E a gente te ama por isso, Deus. A gente te louva por isso, Deus. Bendito é o nome do Senhor. Maravilhoso é o Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Deus. Vem aqui essa noite, Pai. Abre os nossos corações e fala conosco, Deus. A gente veio até aqui hoje para encontrar com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Tem 3 palavrinhas que ultimamente têm mexido muito comigo, da parte de Deus. E hoje eu queria falar um pouquinho para vocês de uma dessas palavrinhas, que é intimidade. As outras 2 palavrinhas, para você não ficar curioso aí, né? É identidade e intencionalidade. É tudo com I para você gravar mesmo, tá? Identidade, intimidade e intencionalidade. Mas identidade e intencionalidade, eu já sei que meu pai vai pregar sobre isso amanhã. Então você vem no culto amanhã de aniversário, tá? 6 horas aqui. E aí você ouve um pouquinho dessas outras também. Mas hoje eu queria falar para você um pouquinho sobre intimidade. Que, como subtítulo eu pus aqui, que a intimidade é o segredo da felicidade. Queria que você abrisse a Bíblia comigo aí, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3 e 4. Uma boa parte do 4 também. A gente vai ler. Presta atenção aí nos detalhes do texto, tá? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez,
Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está transtornado? Furioso, por que transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber à sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Até aí tá bom. Tá bom. Muito bem. Então, você é feliz? O subtítulo que eu coloquei aí, né, no título da pregação é Intimidade, o segredo da felicidade. Por isso que estou começando com essa pergunta. Você é feliz? Pensa um pouquinho aí. O que falta para você ser feliz? Para você estar realizado? Você está satisfeito? O que falta? Falta você arranjar uma namorada? Um namorado? Aí você vai ser feliz. Falta você comprar um carro. Você arranjar um emprego. É isso que está faltando. Daí você vai ser feliz. Você sair do emprego que você está. Aí você vai ser feliz. Falta você morar sozinho. Ser independente. Chega da minha família. Falta o quê? Casar? Falta ter dinheiro, pô. Ter dinheiro vai resolver todos os outros. É isso que vai me deixar feliz. Não, falta passar no vestibular, que antes de vestibular ninguém merece. É isso, quando passar no vestibular, aí eu vou estar feliz. Ou para quem já entrou na faculdade, não, falta sair da faculdade. Falta completar a faculdade. Né? E aí, o que falta para a gente ser feliz? Na verdade, o ser humano ele só é feliz quando ele cumpre o propósito para o qual ele foi criado. E a gente não foi criado para nenhuma dessas coisas, embora muitas dessas coisas sejam legais. Elas não são erradas, certo? Mas a gente não foi criado para essas coisas, então não são essas coisas que vão trazer felicidade para a gente. Por que a gente foi criado, então? Por que você foi feito? O que deu na cabeça de Deus que falou assim, vou criar o Arthur?
Ele fez cada um de nós porque ele queria se relacionar com a gente. Esse era o grande propósito dele para a gente. Então a gente foi criado para se relacionar com Deus, para ser amigo de Deus, para ter intimidade com Deus. É isso que vai fazer a gente ser feliz. E isso é a única coisa que vai trazer felicidade para a gente. Você viu aí que no texto, né, em Gênesis 3:8, fala assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Então, dá a entender, quando você lê esse texto, que era comum para Deus, era costume de Deus, que ele fizesse isso. Pelo menos a sensação que o texto passa, que todo dia, quando soprava a brisa do dia, Deus descia e ia se relacionar com eles. Porque foi para isso que ele criou Adão e foi para isso que ele criou Eva, para se relacionar com ele. E aí, continua o texto, né, e fala que eles se esconderam e tal. O começo desse verso, então, passa essa sensação de que Deus fazia isso. E é legal porque, um pouco antes, né, em Gênesis 1, quando ele conta toda a criação e tudo mais, ele fala que todas as coisas que ele está criando ali foram feitas para o homem. Inclusive, muito lá na frente, quando Jesus já está aqui presente e tudo mais, ele está tendo uma discussão sobre o sábado, que é o último dia da criação, né, o dia que Deus descansou. Questionam ele sobre as coisas que ele está fazendo no sábado e tudo mais, e Jesus responde assim: não, o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Então, inclusive o sábado, inclusive o descanso, né, ali foi criado para o homem. Todas as coisas ali da criação foram criadas para o homem. Então, o que Deus fazia ali com a humanidade era curtir o sábado. Né? Quando a gente fala assim que Deus descansou no sábado, não é porque ele estava cansado, né? Porque Deus não se cansa nunca. Mas é porque ele estava satisfeito, ele estava curtindo, admirando a criação, todas as coisas que ele fez, né? Passando a mão lá nos bichos que ele criou, né? Comendo as frutas que ele fez, né? E se relacionando com o homem que ele criou para se relacionar com ele. E o homem estava curtindo isso também, ele estava vivendo o sábado, ele estava curtindo a presença de Deus, a criação de Deus, ele estava vivendo tudo aquilo que ele foi criado para ser. Então o homem era feliz. Ele vivia tudo aquilo que ele foi criado para ser e por isso ele era feliz. Só que aí veio o diabo mentir, né? Que é o que ele faz de melhor. E aí ele vem enganar o homem, falar e tirar o foco do ser humano, o olhar do ser humano de Deus e da felicidade que ele tinha em Deus e colocar o olhar do ser humano no que ele não tinha. Porque Deus tinha dado muita coisa para o ser humano, mas tinha uma coisa que ele falou que não era para ele fazer. Então o diabo se aproveitou disso e falou: não, olha essa aqui, ó, essa aqui que não era para você olhar, essa mesmo que eu quero que você olhe. Veja que interessante esse negócio, né? Porque eu não li o capítulo 2 de Gênesis, mas é interessante você ver o que Deus disse sobre isso. E depois você vê o que o diabo disse sobre isso, e depois o que Eva disse sobre isso. Primeiro, a versão de Deus sobre a situação. Gênesis 2, 16 e 17. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Prestou atenção? Essa é a versão de Deus sobre a situação. Tá? Aí vem Gênesis 3, de 1 a 5, o que acontece? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Essa foi a versão da serpente, né? Que não tinha nada a ver com o que Deus tinha falado. Mas ela citou Deus, ela citou comer, ela citou fruto, ela citou as árvores do jardim. Tudo isso Deus tinha falado sobre tudo isso aí. Mas ela manipulou, mexeu em tudo, mudou tudo que Deus tinha falado, né? Aí veja o que a mulher diz. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. A versão de Eva está correta com a versão de Deus?
Você não notou nada de estranho aí? Nada de diferente? Não toquem nele. Quando que Deus falou que não podia nem tocar no fruto? Ele não falou. Né? Então veja como o negócio está sendo construído. Né? Deus falou uma coisa, o diabo vem e fala outra, né? Usa várias palavras semelhantes e tal, fala outra, e aí o ser humano se confunde todo. Ele começa a falar, não foi bem isso, mas também não é exatamente aquilo que Deus tinha falado. E aí o diabo vai convencendo ela, né? Não, certamente vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então o ser humano é enganado, certo? E isso vai funcionando para o diabo por quê? Porque não tinha essa parte do não toque, por exemplo. Então ela vai lá e pega o fruto. Pô, eu peguei o fruto, não aconteceu nada. Então, vai ver que é a serpente que está certa mesmo, né? Aí ela come o fruto, pô, não aconteceu nada. Aí ela dá para o homem, ele come, aí aconteceu. Né? Aí ferrou. Porque quem estava certo nessa história era Deus, não era o diabo e não era a versão que a mulher deu. O ser humano é enganado, então, e como consequência, ele passa a descobrir que ele estava nu. Certo? É a primeira coisa que acontece, ele percebe que ele está nu. E essa nudez aí, ela não é só física. Tá? Não é só fisicamente a questão. É que isso demonstra que ele estava exposto, que ele estava vulnerável, que ele estava com vergonha. Né? Ele estava envergonhado do que aconteceu. E é por isso que ele se esconde e ele faz roupas de folhas para tentar tapar a nudez dele, tapar a vergonha dele. Né? A burrada que ele fez, ele tenta consertar de algum jeito ali. Só que não resolve, né? Ele está com medo, ele continua escondido. É isso que diz aí no texto. Né? Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas Deus não queria essa vida para o homem. Então ele poupa o homem disso. Ele tem misericórdia do homem. É por isso que ele expulsa o homem do jardim do Éden. Não é uma punição de Deus. Isso é misericórdia de Deus, porque, visto que o homem tinha feito isso, entrou o pecado no mundo, entrou o mal no mundo, um monte de coisas ruins. E se o ser humano continuasse ali e comesse do fruto da árvore da vida, isso para sempre seria assim. Então Deus poupa o ser humano disso e fala, não, vamos evitar isso, você tem que sair agora do jardim. Ele impede que isso continue. Mas, nisso tudo, a gente fica, não sei você, né? Mas a primeira vez que eu leio esse texto, assim, sempre que eu leio esse texto, assim, a primeira reação minha é, mas e a história de morrer? Né? Porque Deus tinha falado, não, no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. E aí? Né? A gente fica pensando, mas não morreu, né? A gente inventa várias hipóteses assim, né? Não, mas era a morte espiritual deles. Né? Eles morreram espiritualmente. Não, mas era assim, uma morte a longo prazo, né? Tipo, a partir daí eles estão morrendo, né? Aí uma hora eles morrem de vez. Não que essas coisas não sejam verdade, até né? De fato isso vai acontecer, mas acontece a morte no texto. Só que você tem que prestar bastante atenção. Veja, Gênesis 3:21 diz, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Com que pele? Né? De animais que ele matou. Deus mata, então, a morte, certo? Para que o ser humano seja poupado, para que a vergonha do ser humano, o pecado do ser humano seja coberto de verdade, não né, do jeitinho do ser humano, né, com folha de figueira, mas realmente coberto, Deus mata os animais. E a partir daí, então, Deus estabelece isso como um princípio. Se o ser humano quer chegar até Deus, então agora precisa haver morte. Precisa haver sacrifício. Porque a minha palavra não volta atrás. Eu disse que no dia que vocês comerem, vocês iam morrer.
Então agora não dá mais para você entrar na presença de Deus, que é santo, que é perfeito, e não morrer. Não tem como. Precisa haver morte, precisa haver sacrifício. Certo? Aí o texto continua, né? Deus fala nesse final aí várias coisas sobre a serpente, várias coisas sobre o homem, várias coisas sobre a mulher. E uma das profecias aí que ele está dando em relação a como vai ser daqui para frente, ele diz para a serpente que ela seria inimiga do descendente de Eva, né, da mulher, e que esse descendente lhe feriria a cabeça e a serpente lhe feriria o calcanhar. Então ele meio que prediz assim a redenção, né, como que as coisas voltariam a ser boas e perfeitas como eram antes. Só que na cabeça de Eva, isso soa assim, beleza, então, quando eu tiver um filho, meu descendente, meu filho homem, isso vai ser resolvido. É o natural, né? É isso que ela pensa. A gente lê a Bíblia hoje e a gente fala assim, não, ele está falando de Jesus. Beleza, mas se você é Eva ou Adão ali, você não ia saber disso. Né? Você não tem essa visão do futuro, de tudo que ia acontecer. Então, ela tem essa percepção. Tanto isso é assim, que quando você vai ver o jeito que ela fala sobre Caim, né, quando ela tem o Caim, ela fala assim, com a graça de Deus eu tive um filho homem. Porque ela crê que Caim vai ser a redenção, vai redimir as coisas. E quando ela tem Abel, ela não fala nada. Porque, tipo, beleza, agora tanto faz se tiver outros filhos ou não, entendeu? Porque Caim é a resposta para isso. Para o nosso sofrimento, para o que a gente fez, né? Só que é isso que acontece? Caim resolve as coisas? Não, o contrário, né? Caim não resolve as coisas. Caim, ele tenta abrir o caminho dele até Deus pela força. Ele faz exatamente o oposto do que Deus disse que tinha que ser. Deus estabeleceu que para chegar até ele agora, o ser humano precisava de sacrifício, precisava morrer, certo? Precisava haver morte, sangue, para chegar até Deus. E a outra predição que ele faz em relação ao homem é que agora a terra ia ser difícil, ele ia ter que ralar, ia ter que suar para conseguir os alimentos e tudo mais. Então, o que Caim faz? Caim se torna um agricultor e ele se esforça, né? Ele pega da terra e ele vence a terra. Ele vence o desafio que Deus colocou, entendeu? Não, olha aqui, eu consigo, né? É isso que é o problema, agora então, eu sou o descendente, eu vou resolver, eu consigo, eu tirei o fruto da terra, eu resolvi. E aí ele chega para Deus e fala, aqui, tá aí, todo o meu esforço, agora a humanidade pode de novo se encontrar com você. Já Abel, o que Abel faz? Ele pega e obedece, ele faz o que Deus estipulou, ele pega um cordeiro, um novilho do rebanho dele, e ele sacrifica e dá para Deus, porque é isso que Deus tinha falado que era para fazer. Aí qual Deus aceita e qual Deus nega? Ele aceita o de Abel e nega o de Caim. E Caim fica furioso, porque ele se esforçou. Eu dei o meu melhor, eu ralei, eu fiz o máximo. E aí você vai me negar agora? Mas Deus responde para ele assim, ué, por que você está bravo? Era só você fazer o que eu mandei. Com certeza eu ia te aceitar, se você tivesse feito o que eu mandei. Mas não é isso que acontece. Daí para frente, na Bíblia, você tem uma longa história da humanidade em que esse princípio ele se repete muitas e muitas e muitas vezes. De que o ser humano está distante de Deus e para ele se relacionar com Deus, ele precisa do sacrifício. E aí você tem as leis, né? Você tem o tabernáculo, que é um lugar que foi estabelecido para fazer o ritual do sacrifício, e um monte de tipos de sacrifício, e um monte de coisas. E essas coisas todas resolviam o problema do homem, definitivamente? Não. Elas eram como elas tratavam o sintoma do homem, mas elas não tratavam a doença do homem. Elas davam um jeitinho, assim, elas davam uma amenizada.
na situação do homem. Mas isso tinha que ser feito e repetido muitas vezes, porque o homem continuava separado de Deus, ele continuava errando, ele continuava pecando. E aí precisava de novo de ter sacrifício, porque senão ele estava separado de Deus, ele ia chegar diante de Deus e ele não ia aguentar a santidade de Deus sendo pecador. Então, de novo, precisava haver morte, de novo, morte, de novo, morte. Isso não se resolvia, até que Deus resolve essa situação provisória aí, né, dos animaizinhos, de uma vez por todas com Jesus. Então, abre agora no livro de Hebreus. Hebreus, Novo Testamento, nas cartas aí. Hebreus capítulo 9. Hebreus é um livro muito legal, porque ele resume bem a história da salvação. Eu vou ler aí o verso 8 a 10. Primeiro, Hebreus 9, 8 a 10. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é a presença de Deus, tá? Enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Aí um pouquinho mais para frente, no verso 24 a 28, ele fala então qual era essa nova ordem. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Aleluia, né? Amém. Glória a Deus que ele fez isso. Essa foi a nossa redenção. Esse era o descendente de Eva. Ele resolveu a nossa situação. Jesus, então, nos reconcilia com Deus de uma vez por todas. Para a gente ir para o céu? É isso? Qual que era o propósito inicial? Se relacionar com Deus, exatamente. Intimidade. Esse era o propósito. Não foi para isso que ele criou o homem? Não foi isso que o homem perdeu? E é isso que Jesus restitui. Tá? Então, ele dá de novo ao homem a oportunidade da gente se relacionar com Deus, a gente tem intimidade com Deus. O céu é uma consequência disso, uma consequência maravilhosa, mas é uma consequência disso, certo? Porque o céu só significa que a gente vai viver isso sem a parte ruim, sem o pecado, sem os problemas daqui, certo? Para sempre. Mas isso que ele deu para a gente, ele já deu já, certo? A gente já tem isso na nossa mão, a oportunidade de ter intimidade. Não mais um sacrifício de morte, não é mais preciso um sacrifício de morte da nossa parte, porque esse sacrifício Jesus já fez. Hoje o nosso sacrifício é um sacrifício de vida. A gente dá da nossa vida para Deus, para a gente se relacionar com Ele. Veja, Jesus pagou um preço muito alto para que a gente tivesse isso de graça. Às vezes a gente fala de graça e parece algo barato, algo que não me custa nada. Só que não custa nada para a gente porque custou tudo para Deus. A gente precisa aprender a valorizar mais isso. E cair mais isso essa ficha na nossa cabeça. Sabe? Deus fez tudo por nós. Para quê? Para a gente se relacionar com Ele, para a gente experimentar a Deus, para a gente adorar a Deus.
A Bíblia mesmo diz que a vida eterna, quando ele vai definir o que é a vida eterna, a Bíblia diz assim, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então isso que é a vida eterna, isso que é o relacionamento com Jesus. A beleza do Evangelho, gente, é que toda essa parte que era impossível da gente fazer, Jesus resolveu. Certo? Só que todo relacionamento, ele só funciona se as duas pessoas quiserem. Não tem como você namorar alguém se uma pessoa não quer. Não tem como você ser amigo de alguém se uma pessoa não quer. E muito menos casar com alguém se uma pessoa não quer. Certo? E o relacionamento da gente com Deus, na Bíblia, muitas vezes é apresentado assim, né? Como um marido e uma esposa, né? Como a igreja sendo a noiva de Cristo, a mulher, o casamento. Então, toda essa parte impossível, Jesus já fez, mas tem uma parte que nos cabe, que é querer. Certo? É isso que a gente tem que fazer. A gente precisa desejá-lo, buscá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todas as nossas forças. É assim que a gente tem intimidade com Deus. E, como eu falei no início, né, a intimidade é o segredo da felicidade. Então, se você quer ser feliz, você quer realmente ser feliz, não fique esperando, né, com essa expectativa de que quando você conseguir aquilo, aí você vai ser feliz. Porque você está perdendo tempo. Tá? Porque pode ser que você nunca tenha aquilo. E pode ser que você consiga aquilo também, mas também não vai te deixar feliz. Pode, assim, por um breve momento parecer legal. Mas passa. Como tudo nessa vida. É que nem quando a gente quer muito comprar alguma coisa. Você quer muito aquele tênis. Você quer muito aquele jogo. Você quer muito aquele carro. Ou qualquer uma dessas coisas que eu falei. E aí, na hora que você consegue, nossa, que massa, sabe? Que da hora, é muito legal. E aí passou um mês e tipo, normal, é meu. O que mais que eu quero? Eu quero outra coisa agora. Não, porque as coisas não duram, elas não dão real felicidade. Sabe? Não é isso que vai fazer a gente feliz, é o relacionamento com Deus que vai fazer a gente feliz. Por isso, é isso que a gente tem que buscar. Então, agora eu vou dar algumas dicas para você, tá? As dicas do Yuri, para você se relacionar com Deus. Olha, a primeira coisa, talvez, né, como as dicas são sobre relacionamento, talvez você possa até ir pensar em como você aplica isso em outros relacionamentos, tá? Mas não é esse o foco, não. O foco é realmente no nosso relacionamento com Deus. A primeira dica para a gente se relacionar com Deus é: dê a sua atenção para Ele. Tá? Quando eu falo isso, a primeira coisa que me vem na cabeça é Moisés. Tem uma parte da história de Moisés que ele está no deserto cuidando das ovelhas e tal, e ele vê uma sarça pegando fogo. Uma sarça é uma árvore, um arbusto, pegando fogo. E aí ele dá uma olhada, assim, tipo, não era um negócio tão incomum, tá? Porque no deserto isso meio que acontece mesmo. Pega fogo, só que daí passa um tempinho e acaba, né? O fogo consome e beleza. Então ele viu lá e tal, e tá, mais uma, né? Aí ele continuou cuidando das ovelhas e tal, aí ele olha de novo e fala, mas ainda, que fogo demorado, né? O combustível tá fraco ali. Enfim, ele deu uma olhada assim umas 2, 3 vezes e ele falou, não, mas tem alguma coisa errada aqui, não é possível. Aí ele vai lá e ele dá atenção para isso. Ele vai até lá, ele espera que alguma coisa vai acontecer ali, porque não é normal isso, entendeu? E aí Deus fala com ele. Aí Deus, vem uma voz do céu, né, e fala para ele, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Ele começa a falar com Moisés e tal, se relacionar com ele. Então, essa é a primeira dica, a gente precisa dar atenção. Porque Deus quer falar com a gente, e Ele está chamando a nossa atenção. Com Moisés, Ele chama a atenção de Moisés assim, né? Ele põe a sarça para pegar fogo. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus chama a atenção do ser humano de muitas formas. E Ele continua fazendo isso, e Ele continua fazendo isso com você. Tá? Todos os dias Ele faz isso com você. Eu sei disso, tá? Porque eu vivo isso. E é assim que Deus faz. Só que muitas vezes a gente não dá atenção. Porque a nossa atenção está nas coisas. Porque a gente espera que as coisas vão dar felicidade para a gente.
Então a gente perde. A gente perde o relacionamento com Deus, a intimidade e a felicidade. Quando você está no seu dia a dia, trabalhando, ou estudando, sei lá, e aí você está irritado, porque está um saco, eu não gosto de estudar, é sempre a mesma coisa no trabalho, as pessoas estão pegando no meu pé e tudo mais. E aí, sua cabeça está na dificuldade. E aí, de repente, vem na sua cabeça uma música, que você canta aqui no mosaico, que você canta no, sei lá. Às vezes a gente até percebe, às vezes a gente até canta, assim, cantarola, sei lá, na cabeça, entendeu? Mas a gente deixa pra lá, entendeu? E a gente continua, tipo, bravo. Ai, que saco, né? Minha vida, meu trabalho, minha escola. Isso acontece, eu estou falando porque eu sei, entendeu? Eu sei que isso acontece com você, tá? E outras coisas, não é só isso, vem versos bíblicos, vem sentimentos, vem um monte de coisa, vem palavras do nada que você não está esperando, entendeu? E a gente não dá atenção, sabe? Isso não é normal, tá? Uma sarça pegar fogo e não queimar, de fato, não é normal. Tá? Você não está pensando em Deus no dia a dia e, de repente, vir na sua cabeça Deus, ou a Bíblia, ou músicas, ou essas coisas não são normais, tá? Não é um negócio natural. É Deus te chamando a atenção. Então, dê atenção, certo? Dê atenção, pensa. Pô, Deus, você veio falar comigo, que legal, porque o trabalho estava um saco. Não tem problema, entendeu? Você ser honesto com Deus, certo? Você está chateado, você está triste, você está cansado, você está entediado, não tem problema. Porque Deus não quer, entendeu? Uma mentira. Ele quer a sua vida, Ele quer se relacionar com você. Mas Ele quer se relacionar com você. Ele não quer ficar lá e você aqui vivendo a sua vida. Então, presta atenção, dá atenção para Ele. A segunda coisa, segunda dica, dê do seu tempo para Ele. Tá? Às vezes a gente faz uma distinção de tempo de qualidade e tempo de quantidade. Porque o nosso dia é muito corrido, você tem um monte de coisa para fazer e tudo mais, aí você fala assim, mas como que está o seu relacionamento com a sua família, com a sua namorada, com o seu irmão, com Deus, enfim. E a gente fala assim, é muito corrido, né? Não dá muito tempo e tal, mas nos 5 minutos que eu tenho ali é de qualidade. Gente, não é. Tá? Desculpa, não é. Por quê? É um relacionamento. Tenta fazer isso. Se você está namorando, ou se você começar a namorar, fala isso para sua namorada. Então, a gente não vai se ver a semana inteira, mas assim, a gente conversa 5 minutos no WhatsApp. Mas é de qualidade. É um tempo, sim, eu vou realmente prestar atenção só nisso. Só em você. Vê o que ela vai falar para você. Ou vice-versa, né? A menina com o menino, não é a mesma. Gente, isso não resolve, tá? Isso não é assim não que funciona. O contrário também não é verdade, tá? Não é porque você gasta muito tempo, às vezes, também, com a pessoa, ou no caso aqui com Deus, que é o alvo da conversa, que realmente está sendo um tempo de qualidade. Porque às vezes também você está ali, mas você não está de coração ali. Você está cumprindo tabela. Né? Você está de forma religiosa. Jesus, quando esteve aqui, ele falou isso para os fariseus. Vocês conhecem a lei inteira, só que vocês não vivem nada disso. A lei está inteira, a lei aí que vocês conhecem está falando sobre mim, e aí quando eu chego, vocês me descartam, vocês acham que eu sou louco, entendeu? Então, não adianta, não é só gastar tempo. Certo? Realmente é um tempo de quantidade e de qualidade. Certo? A gente precisa gastar tempo na presença de Deus para a gente se relacionar com Deus. Eu sei que às vezes parece difícil, tá? Parece cansativo, sei lá, tipo, eu já tenho um monte de coisa para fazer no meu dia, entendeu? E ainda tenho que parar para ler a Bíblia, para orar, para gastar tempo com Deus. Mas veja, essa é a forma errada de ver a coisa. Por causa do que eu falei até agora. Na verdade,
o que você mais quer é isso. Quando você está no trabalho, quando você está estudando, quando você está fazendo essas coisas todas, você está chateado, você está cansado, você não está afim, porque você não nasceu para fazer essas coisas, entendeu? É importante, você tem que fazer, beleza, mas não é para isso que você existe, entendeu? Não é isso que vai te deixar feliz. É estar na presença de Deus que vai te deixar feliz. E a gente não acredita nisso. A gente acredita que as coisas vão fazer a gente feliz. Então a gente acha chato, entendeu? Gastar tempo na presença de Deus, porque eu queria estar jogando videogame. Porque eu queria estar assistindo Stranger Things. Porque eu queria estar, entendeu? Sei lá, qualquer coisa, entendeu? Eu queria estar, não sei, me divertindo, comendo, sei lá, fazendo qualquer coisa, entendeu? A gente acha que outras coisas vão trazer felicidade para a gente. Então não é, gente, não é. Não acredita nisso, é mentira, certo? É mentira. O diabo é o mesmo. E ele está fazendo a mesma coisa que ele fez a vida inteira, entendeu? Ele está falando para você, não olha para Deus, não olha para as coisas todas que ele fez por você. Olha só para essa aqui que você não tem. Só essa. Porque quando você tiver essa, aí você vai ser feliz. Aí você vai ser como Deus. É mentira, entendeu? Não cai nisso. Não é isso que vai te deixar feliz. Então, faz o que eu estou falando. Gasta tempo com Deus. Talvez no começo seja meio esquisito. Entendeu? Você fala assim, mas não senti nada, mas não foi legal. O Yuri falou lá que ia ser bom, que eu ia ser feliz, que ia ser feliz. Mas não foi. Foi a mesma coisa. Mas é porque a gente precisa gastar tempo com Deus. Certo? Não é... Todo relacionamento é assim. O primeiro encontro que você tem num relacionamento nunca é o mais legal, entendeu? É a intimidade que faz ser legal. É você ir conhecendo mais. É você se deixando conhecer mais. É por isso que o plano de Deus do casamento é algo tão incrível, porque ele revela isso, ele revela como pode ser fantástico o nosso relacionamento com Deus. Porque no casamento é assim, vai evoluindo, é uma intimidade que vai crescendo cada vez mais. E vocês vão tendo uma conexão cada vez mais forte. E já não é mais aquilo que vocês têm em comum ou deixam de ter em comum que importa, sabe? Não é mais a paixão do começo que importa, mas é realmente se importar com a outra pessoa, é conhecer a fundo a outra pessoa, é se deixar conhecer pela outra pessoa. É um nível de relação, de entrosamento, de ligação muito mais forte e incrível. É isso que Deus quer com você, é essa intimidade. Então a gente precisa gastar tempo, precisa dar tempo. Não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Mas vai acontecer, certo? A terceira dica é: dê da sua adoração para Ele. Afinal de contas, é isso que o pessoal fazia, né? É para isso que a gente foi criado. Adão, Eva foram criados, Deus deu tudo para eles, deu a criação para eles, deu o sábado para eles, deu a presença dele para eles curtirem, para eles se relacionarem. E o que eles faziam, o que era tão fantástico num relacionamento, é a outra pessoa, ou não é? Por que alguém namora alguém? Ou porque alguém é amigo de alguém? É pela coisa que você faz junto com a outra pessoa? É porque vocês veem Netflix junto? É porque vocês vão no cinema junto? É o cinema que é legal em namorar alguém? Porque no cinema você pode ir sozinho, tá? Essas coisas são legais, não estou dizendo que elas não são legais, e elas são mais legais quando a gente tem alguém para compartilhar essas coisas. Seja um amigo, uma namorada, um marido, enfim. Mas não é isso que é o legal do relacionamento. O legal do relacionamento é a outra pessoa. É você conhecer a outra pessoa, é você conversar com a outra pessoa, é você descobrir a outra pessoa. E falar, nossa, que da hora isso que você fez, ou que você é, o jeito que você é, ou como você está bonita, ou bonito, entendeu? É isso, é o elogio, é a intimidade, é o relacionamento, é conhecer. E é isso que é adorar a Deus, tá? Às vezes a gente fala essa palavra, fica um negócio meio, né, espiritual, assim, né? Meio intangível, assim, não entende direito. Mas é exatamente isso, que é adorar a Deus, tá? É você falar com Deus, é você o elogiar. Por isso que a gente associa muitas vezes ao tempo de música.
né, em comunidade e tal, com o momento da adoração, o ministério de adoração, de louvor. Porque durante a música, o que você está fazendo é essencialmente isso. Você está falando para Deus, Deus, você é o meu lar, você é o meu lugar, você é onde eu quero estar. Você está apaixonado, entendeu? Você está falando com Deus, você está se relacionando com Deus. É incrível isso. E é para isso que a gente tem que estar junto. Então, quando você der da sua atenção para Deus, quando você der do seu tempo para Deus, dê nesse tempo da sua adoração para Deus. Não fica só de forma mecânica nesse tempo com Deus. Ah, beleza, eu tenho que ler a Bíblia. Então, vai, 3 capítulos. Aí lê. Ah, beleza, acabou. Entendeu? Não é isso. Isso realmente não vai te deixar feliz. Porque não é o programa, entendeu? Não é a Bíblia, entendeu? Não é o texto. É o relacionamento. Então você precisa curtir, entendeu? Você precisa falar com Deus, você precisa escutar Deus. Isso é eu não pus isso aqui, mas é uma outra dica importante, né? No relacionamento. Quando só a gente fala, não é legal, né? É legal, é importante a gente escutar a outra pessoa também. E com Deus mais ainda. Afinal, Ele é Deus. Se Ele quer falar alguma coisa para você, eu acho que era bom você escutar. Ele para, quer dizer, Deus nunca para, né? Ele faz tudo ao mesmo tempo, mas vamos imaginar assim, que Ele para o que Ele está fazendo para ir lá no seu trabalho, para ir lá na sua faculdade, para ir lá na sua casa, te chamar a atenção, falar com você, Caroline, Débora, Babi, estou aqui. Quero falar com você. Aí você fala, Deus, beleza, então, meu dia foi assim e tal, e é isso aí, em nome de Jesus, amém. Beleza, entendeu? Mas eu não falei nada ainda. Deus veio falar com você, entendeu? Escuta também, não é só falar. É importante falar, certo? É super importante falar, mas também é super importante a gente escutar. De novo, às vezes isso parece meio louco, né? Você fala assim, Deus vai falar comigo? Tá. Ele vai mesmo. Ele vai mesmo falar com você. Eu sei que às vezes parece meio maluco isso, né? Mas é um tanto maluco mesmo. Mas isso existe, isso é real, tá? Isso acontece mesmo. Ele fala através da Bíblia, ele fala com as palavras que você lê na Bíblia, mas ele fala pessoalmente com você, ele fala dentro de você, você escuta mesmo. Às vezes até audivelmente, tá? Mas muitas vezes dentro de você ressoa a voz dele. Você escuta ele falando coisas, te vem à cabeça coisas, te vem músicas, te vem frases, palavras, imagens, coisas. E é Deus falando com você, e Ele quer realmente comunicar algo para você. Então a gente precisa dar atenção, a gente precisa dar tempo, a gente precisa dar adoração, a gente precisa escutar. A última coisa que a gente precisa fazer num relacionamento com Deus é que a gente precisa dar da nossa obediência para Deus. Porque às vezes a gente faz todas essas outras coisas e aí parece que Deus não fala mais. Mas é porque Deus já falou. E Ele falou, então, Daniel, vai ali e fala do meu amor para fulano. Fala que eu amo muito fulano. E aí a gente fala, nossa, Deus, que legal, você falou comigo, né? Pô, bacana, Deus, muito massa, tal. O que você vai falar para mim hoje? Uai, o que eu falei ontem, você não fez ainda, entendeu? Eu estou falando já, vai lá e fala para fulano, que eu amo muito fulano. Porque é isso, sabe? No relacionamento, você não pula de assunto, você não vai para outra coisa, entendeu? Deus está se relacionando com você, Ele está falando com você, Ele está falando algo para você. Às vezes sobre você mesmo, às vezes sobre outras pessoas, às vezes para você fazer algo, às vezes para você pensar em algo diferente, às vezes para você ler um texto da Bíblia, entendeu? Sei lá, para você gastar um tempo com uma música X que vem na sua cabeça, escutando. E muitas vezes a gente não faz, a gente não obedece. Hoje é aniversário de um amigo de Rio Claro, ele chama Ricardo também, ele é pastor de uma igreja que eu cresci nela, lá em Rio Claro, e eu lembro até hoje de uma pregação dele que ele falou que a nossa obediência a Jesus tem que ser tia,
TIA. Total, imediata e alegre. E isso me marcou profundamente. Até hoje eu lembro disso. Quando Deus fala alguma coisa comigo, às vezes eu bato o pé e eu não faço, né? Mas eu sei que Ele está falando para mim. É para você fazer isso, agora, imediatamente, completamente, certo? Porque às vezes a gente também faz, mas a gente não fala tudo que Deus mandou a gente falar, a gente não faz tudo que Deus mandou a gente fazer. E com alegria. Não adianta a gente ir emburrado, né? Ah, tá bom, Deus, vai. É. Não, a gente tem que ir fazer, porque vai ser bom. Deus quer se relacionar com a gente. Então a gente precisa dar da nossa obediência, porque isso desenvolve o nosso relacionamento, desenvolve a nossa intimidade com Ele. Se você viver isso todos os dias, eu tenho certeza que você vai ser feliz. Porque é assim que as coisas são, certo? É isso que Deus estabeleceu. Ele criou o mundo, Ele criou o ser humano, Ele pôs as regras. Ele falou que as coisas são assim. Então são assim que elas são. A gente foi criado para isso. Por fim, eu quero dizer que a caminhada com Jesus, essa caminhada de intimidade com Jesus, ela é uma jornada. A gente precisa ter perseverança. Muitas vezes a gente começa as coisas e a gente não tem o resultado, ou não tem aquilo que a gente espera, ou alguma coisa assim no começo, e a gente não tem paciência. E a gente fala, não, minha vida não funciona, isso aí funciona para o Yuri, não funciona para mim não. Isso aí não dá certo, já tentei, não dá. E a gente desiste. Mas não, a caminhada com Jesus, ela é uma jornada, certo? Ela vai acontecendo, a gente precisa ter perseverança, a gente precisa continuar. Às vezes, a gente olha para trás na nossa vida, para situações que a gente viveu, para outros momentos que a gente viveu, e aí a gente tem uma experiência muito, muito louca com Deus, assim, hoje, no acampamento, no seu ano, sei lá, aconteceu alguma coisa bem da hora no seu relacionamento com Deus esse ano, e aí você fala assim, nossa, Deus, agora que eu me converti. Você já pensou isso? Eu acho que já, né? Tipo, eu já pensei isso, sei lá, umas 4 vezes na minha vida. Não, agora que eu me converti. Até agora, tipo assim, eu ouvi falar, sabe aquele texto de Jó, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora que eu estou realmente caminhando e tal. Gente, não é por aí, tá? É uma jornada. Você não pode desvalorizar o que aconteceu até agora. Essas coisas, elas foram importantes, certo? A gente precisa olhar para trás e as outras coisas que Deus já nos ensinou, que a gente já caminhou com Deus, e elas foram importantes. Elas aconteceram mesmo. A gente tem que olhar para trás e falar, pô, isso aqui foi legal, sabe? Eu vivi algo real com Deus aqui. Mas a gente também não pode olhar para trás e fazer o inverso, né? Falar assim, bom era quando eu me converti, bom foi no ano passado, bom foi no acampamento, bom foi no... Hoje já não é mais assim. Gente, com Jesus a gente só caminha para frente, tá? Tudo que foi para trás foi lindo, foi maravilhoso. Mas daqui para frente é melhor. Não fica esperando acontecer de novo o que já aconteceu. Pensou, se Moisés está caminhando lá no deserto, falou, não, vamos esperar aqui até Jesus botar fogo numa sarça. Com o povo todo lá, né? Ele ia perder um tanto de coisa de Deus, porque não era isso que Deus estava fazendo mais. Foi legal? Foi maravilhoso, mas já foi. Agora é hora de abrir o mar. Agora é hora de ter maná, pão do céu. São outras realidades que Deus tem para a sua vida. Então a gente precisa fazer essas duas coisas. Olha para trás com gratidão, reconhecendo o que Deus fez, certo? Isso era processo da sua vida, não é que você se converteu agora. É maravilhoso o que Deus está fazendo na sua vida agora também, certo? Curte o que Ele está fazendo agora. Mas não desvaloriza o que já aconteceu. Mas também não olha para trás com saudosismo, né? Tipo, era bom lá. Né? Não, vai ser melhor agora. Vai ser ainda melhor. Por quê? Porque quando a gente tem intimidade, só cresce, certo? É uma caminhada para frente. Sim, porque sempre tem coisas novas no nosso relacionamento com Deus. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês de mim. Exemplificando um pouquinho para vocês assim situações, histórias da minha vida,
um testemunho assim mesmo de vida pessoal para vocês, de algumas coisas assim para vocês verem como isso é o relacionamento com Deus durante a nossa vida, assim, olhando para o meu passado, para situações que eu vivi com Deus e tudo mais. Quando eu era muito pequeno, eu ainda morava, acho que ainda morava em Balneário Camboriú, não, acho que foi logo que eu mudei para Rio Claro, eu era bem novo ainda, devia ter uns 4 anos, sei lá. Eu sempre gostei muito de videogame, acho que todo mundo que me conhece um pouquinho sabe disso. E eu tive videogame desde muito cedo, assim. E na época eu tinha um Mega Drive e quebrou. Eu jogava sempre e tal, né? E ele quebrou e eu fiquei muito triste. E eu falei isso pro meu pai, né? Pai, meu videogame quebrou, né? Eu quero um outro videogame, eu quero, sei lá, conserta o videogame. Eu não lembro o que eu falei exatamente. Mas eu estava frustrado que tinha quebrado. E aí meu pai me respondeu assim: pede para Jesus consertar. Ora para ele, fala para ele isso. Mas sei lá, ele deve ter pensado assim, vai para lá. Tipo, não sei, sabe? Um negócio meio assim, despretensioso, sabe? Tipo, não, ora aí, Deus vai fazer. Mas eu fui mesmo, sabe? Eu fui mesmo pro meu quarto e eu falei, Deus, meu videogame quebrou, conserta aí, sabe? E aí o massa da criança é que ela realmente acredita nisso, certo? E ela realmente depende de Deus. E aí, em seguida, eu fui de novo no meu pai. E eu falei, pai, instala o videogame lá porque eu já pedi. Ele ficou meio assim, tá. Tipo, agora eu vou ter que fazer, né? Eu que dei a ideia, né? Aí ele foi lá instalar o videogame. E o videogame ligou. Do nada. Certo? Ninguém mexeu, não teve conserto humano. Certo? Foi um milagre. Mas Deus se importa com videogame? Sim. Essa é a questão. Ele se importa com você. Se isso é importante para você, ele se importa com isso sim. Porque ele ama você. É um relacionamento. Ele é apaixonado por você. E ele quer que você seja feliz. Certo? Mas o que é mais legal nessa história não é o videogame. Entendeu? Não é que eu pude jogar videogame de novo. Mas é que eu soube que Deus me escutou. Que Ele se importou, que Ele quis fazer algo por mim. Quem me conhece há menos tempo não sabe, mas esse belo sorriso que eu tenho, ele foi providencial de Deus, tá? Porque eu nasci com uma doença chamada displasia e eu não tenho a formação dos dentes permanentes. Na verdade, eu tinha 6 dentes permanentes e hoje eu tenho 4. Eu tinha os 2 da frente e os 4 molares. E desde que eu era muito, muito novo, ainda na fase dos dentes de leite, eu estava brincando com meu irmão, ainda em Balneário Camboriú, eu era bem novo mesmo, sei lá, uns 2 anos. E a gente estava brincando, essas brincadeiras de irmão, que nunca presta. E aí eu caí no chão, né? Ele estava em cima de mim, ele é maior que eu, né? Óbvio. Ele estava em cima de mim e eu caí no chão com a cara no chão, assim. E quebrou, meus 2 dentes de leite da frente quebraram, saíram da boca. E aí eu tive que ir pro dentista, sangrou, tudo mais, né? Fui pro dentista e tudo mais, muito novo. E aí tirou o panorâmico, fez um monte de coisa que não é comum você fazer numa criança nova. E aí muito cedo eu descobri que eu tinha isso. Porque dá para você ver, né? Na arcada dentária, se tem ou não, os dentes vão surgir eventualmente ou não. E descobriu que eu tinha isso. Então, desde muito cedo, eu sabia que eu tinha isso. Que quando os dentes fossem caindo, os dentes de leite fossem caindo, eu não ia ter os permanentes. E assim eu fui crescendo e tal, sabendo disso. Eu vivia, os meus dentes eram pequenos, né? Porque eram de leite, mesmo quando eu era maior. Quem viu aí Stranger Things, tem um menininho lá que ele tem um problema parecido, não é o mesmo problema, porque o dele nasce eventualmente, mas demora mais. Mas é um problema semelhante, né? Fica aquela boca meio esquisita, porque os dentes são pequenininhos, né? E aí, por causa de eu saber desde isso muito cedo, Deus foi me acompanhando nisso, eu fui podendo ter esse tratamento. Eu sabia que quando eu fizesse 21 anos, que a formação do físico já está completa,
eu ia poder fazer então uma cirurgia e eu ia poder fazer um implante, que é o que eu fiz. Implantei 5 pinos em cima, 5 pinos embaixo, e aí é uma prótese em cima e uma prótese embaixo. Só que, apesar disso tudo, né, que já é incrível, né, eu saber isso desde pequeno e tudo mais, o preço de um negócio desse, de uma cirurgia e de todas essas questões, ele é ridículo de alto. Tá? Eu nunca ia ter esse dinheiro na minha vida para fazer essa cirurgia. E aí, o que a gente faz? Quando a gente é íntimo de Deus, a gente chora. A gente chora para Deus. A gente vai, Deus, me acude, me socorra. Né? Eu preciso de ajuda. E Deus responde de muitas formas para a gente. E, particularmente, a forma como Ele me respondeu isso foi maravilhosa. Porque Ele podia ter feito muitas coisas. Né? Você vê isso na Bíblia, você vê isso na nossa história. Ixi, não, tá certo. E Ele podia ter feito magicamente, aparecer o dinheiro, entendeu? Alguém vir na minha casa e falar, tá aqui, todo o dinheiro. Podia, já vi Ele fazer muitas coisas bem loucas assim mesmo. Mas não foi assim que Ele fez. Minha família falou isso para a igreja, não só para a nossa igreja local aqui, CPV, mas meu pai, ele conhece muita gente, né, de muitas igrejas, e ele abriu para um monte de gente. Ele falou, essa é a situação, e eu queria pedir ajuda do corpo de Cristo. Quem quiser ajudar com alguma coisa, a gente agradece. E juntou todo o dinheiro nisso. Sabe? Eu acho isso muito louco, assim, porque não foi só eu resolver o meu problema, entendeu? Não só Deus quis, de novo, se relacionar comigo, fazer alguma coisa por mim, mas Ele deu a oportunidade de pessoas, irmãos em Cristo, amigos, participarem disso na minha vida. E eu acho isso muito legal, sabe? Isso me ensinou muita coisa. Isso me fez uma pessoa muito mais generosa, por exemplo. Porque hoje eu sei que se eu precisar, entendeu? Se eu tiver em necessidade, Deus vai suprir. Então eu dou. Quando alguém está precisando, você não me empresta? Me empresta. Você não me dá? Dou. Mas não tenho dinheiro, a gente vai sair. Eu pago. Porque Deus tem a grana, entendeu? Ele é meu pai. E se eu precisar, Ele vai dar. Eu não estou falando para a gente ser imprudente, tá? Tipo, sair gastando. Gente, quem quer dinheiro? Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo para a gente não precisa ficar apegado, entendeu? A essas coisas, porque não são elas que nos dão segurança. De novo, é um relacionamento, é intimidade. São coisas que eu vivi na minha história com Deus, que eu fui aprendendo. Certo? O vestibular, para a galera aí que está no vestibular, né, loucão aí. Eu também vivi uma época doida assim. Eu sempre fui um bom aluno assim, na escola. Eu sempre gostei. Na verdade, assim, eu sempre fui muito competitivo. Tá? Então, eu gostava de ser o melhor. Eu gostava de ser o primeiro da classe, o cara que tirava a nota, o cara que acertava as coisas, que ia bem, entendeu? Eu gostava disso. Então, eu sempre fui um bom aluno, porque eu me esforçava para isso, sabe? Prova, eu estudava um dia antes, assim, eu ralava de estudar e tudo, eu fazia a prova, eu tirava a nota, depois nunca mais eu lembrava de nada que eu tinha estudado. Eu cheguei no vestibular, assim, eu fiz a prova na época na Unicamp, a primeira fase era dissertativa. Eu tirei 0,3 em História, porque eu não lembrava nada do que caiu. Porque assim, eu estudava para fazer a prova, entendeu? Eu fazia a prova, eu tirava a nota e beleza. E minha vida sempre foi assim, eu participava de competição, de Olimpíadas de Matemática, eu fazia as coisas porque eu queria, eu gostava disso. Só que chegou na época do vestibular e eu tive esse problema, porque qualquer um que está prestando vestibular sabe que assim, o conteúdo não é o tipo de coisa que você estuda na noite anterior, no dia anterior, entendeu? Não é. É muita coisa. E eu fiquei meio surtado, assim, né? Tipo, e agora, né? Como que eu vou fazer, né? E eu prestei. E, na época, eu já sabia que eu queria fazer Mackenzie,
de novo, por causa de intimidade, relacionamento com Deus. Então, assim, eu conheci a Jamile, que é irmã da Babi, quando eu vim para cá. E ela fazia, na época, o curso de designer, e eu fui descobrir que era designer com ela. Nunca tinha ouvido falar nisso. E eu fiquei encantado. Eu falei, nossa, que coisa da hora. Até então eu pensava em fazer matemática, tá? Acredite. E graças a Deus que eu não fiz, tá? E aí, eu descobri o design e falei, nossa, que massa e tal. E eu fui pesquisar onde tinha curso e tal, para fazer um curso que fosse legal e tal. E aí eu descobri que o melhor curso na região que eu poderia fazer, assim, que tinha tecnologia, que tinha todos os aparelhos, as coisas e tal, um dos lugares seria no Mackenzie. E como eu sou filho de pastor da igreja presbiteriana, eu teria bolsa no Mackenzie. Então eu comecei a ligar os pontos, né? Que isso é um negócio que eu falei para você lá de dar atenção, tá? Porque tem coisa que a gente acha na vida que é tudo coincidência. É Deus, tá? Presta atenção que é Deus falando com você. Eu comecei a ligar os pontos, falar, pô, o curso legal no Mackenzie, eu moro aqui 1 hora de São Paulo, eu vou ter bolsa, é isso mesmo, então tá tudo certo, eu vou para lá. Fui lá prestar o vestibular, eu fiz outros vestibulares, mas eu queria mesmo era entrar lá. E ainda pensava assim, no meu orgulho, né, na minha arrogância, porque eu achava assim, que eu era o tal, eu ainda pensei assim, pô, mas é uma Mackenzie, né, particular, não vai ser de boa, assim, vou prestar, tal, vou entrar. Aí eu fiz a prova, eu achei que eu tinha ido bem e tal. Aí, quando você não faz ideia, né, de nada até você receber os gabaritos. Aí eu recebi, um tempo depois, o gabarito das questões. Ainda não era nota, nem nada assim, eu não sabia se eu tinha passado, mas eu recebi o gabarito. E eu comecei a verificar que eu tinha errado muita coisa. E aí eu comecei a ficar em crise, assim, falei, que ridículo, sabe, que ridículo, não acredito nisso, assim, eu o Yuri, porque era assim que eu me enxergava, tá? Não vou passar numa faculdade particular, sabe? Todo mundo na minha escola falava assim, não, mas você tem que prestar USP, mas você tem que prestar não sei o quê, porque você é muito inteligente, porque você tira nota boa. E eu não vou passar numa Mackenzie, sabe? Tipo, eu não me conformava, assim. Eu chorei muito quando eu recebi o gabarito. E Deus falou muito comigo nessa época, muito comigo. Sobre tudo isso, sobre meu orgulho, sobre Ele ser aquele que vai abrir as portas e que vai fechar as portas, sobre eu só ter que obedecê-lo, que a questão não sou eu só preciso fazer o básico, os resultados são dele, não são meus. E dentre outras coisas, nessa época tinha lançado o filme Desafiando Gigantes, e no final desse filme tem uma música do Casting Crown, que chama Voice of Truth, né, a voz da verdade. E foi quando eu conheci o Casting Crown, que até hoje é a minha banda favorita. E essa música falou muito comigo na época, porque ela fala sobre identidade, que é um negócio assim que Deus está falando muito comigo recentemente, de novo, e hoje eu lembrei disso e falei, nossa, Deus está falando isso para mim desde muitos anos. E é muito legal, porque a música fala justamente sobre isso, que muitas vezes as outras coisas vão falar para você, não, você não consegue, você não pode, você não presta, você não vai fazer, você não dá conta, mas a voz da verdade é que importa. O que importa é a voz de Deus. O que Ele falar, acontece. Deus disse, haja luz e houve luz. Enfim, se Ele falar, vai acontecer, entendeu? Não importa. É aquela história da menina lá, a menina morreu, está todo mundo no enterro, está todo mundo chorando. Jesus fala assim, não, ela está dormindo. Ah, tá bom. Você acha que a gente não sabe o que é morte? A gente não sabe diferenciar uma pessoa que morreu e uma pessoa que está dormindo. Mas não importa, porque se Jesus falou que está dormindo, então tá. E ele vai lá e fala, levanta, e ela levanta. Então, assim, isso foi muito impactante para mim. E eu espero que seja para vocês que estão prestando vestibular. Certo? Deus, o resultado é de Deus. A gente faz a nossa parte e tal, mas a gente não pode sacrificar da nossa intimidade com Deus, do nosso tempo com Deus, para se esforçar por algo que não depende da gente. Porque, na real, não depende de você. A gente acha que a gente tem o controle, entendeu? Que se a gente estudar mais, a gente tem mais chance. E aí a gente vai entrar. Se a gente virar à noite, aí vai dar certo. Entendeu? A gente acha isso. Mas a Bíblia é cheia de texto que mostra para a gente que não. Uma vez Jesus está contando uma parábola e ele fala assim,
Um cara estava construindo um celeiro ainda maior porque não cabia nas coisas, nos celeiros que ele tinha, o tanto de coisa que ele estava produzindo. E ele queria ter mais. Então ele foi lá e construiu um maior ainda. Aí ele armazenou tudo mais, tá. Aí sabe o que Jesus fala? Louco. Essa noite ele morre. E morreu. Então, tipo assim, ele fez tudo aquilo lá. Você está um ano louco da sua vida, que você mal come, que você chora de estudar. E aí, você morreu. Foi um ano, assim, super bom para você. Entendeu? Tipo, melhor último ano da minha vida. Pô, não, sabe? Curte o relacionamento com Deus, curte a felicidade, a intimidade que você tem. Deus deu isso para você. Certo? Não estou falando de novo, tá? Não estou falando para você não estudar. Não estou falando para você ser imprudente. Eu estou falando para você não sacrificar o que realmente é importante em troca de algo que não está no seu controle. Certo? Isso foi mais uma coisa na minha vida. Teve a época do TCC também, um monte de coisa. Né? No TCC da faculdade, eu fiz a identidade visual da igreja. E tudo foi se encaixando, por N motivos. Uma outra coisa que eu queria realmente dar destaque aqui, do meu tempo com Deus, assim, foi a questão da solidão. Acho que todo mundo, não sei se todo mundo, mas muita gente passa por isso, certo? De se sentir sozinho. Mesmo que você tem família, você tem amigos, você tem igreja, você tem um monte de gente. Mas quantas vezes você está na sua casa e você sente que você não tem ninguém? Você está sozinho. Você é super solitário. Assim. E muitas vezes eu passei por isso na minha vida também. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu assisti um filme da Disney que chama O Cão e a Raposa. Não sei quantos de vocês já assistiram esse filme. Eu tenho até hoje o DVD do Cão e a Raposa, porque me marcou assim, essa história. E eu lembro que quando eu terminei de ver, eu não conseguia parar de chorar. Não porque o filme é emocionante, nem nada disso, mas porque eu pensava assim, a amizade não é o que eu achei que era, né? Porque eles se separam, assim, tipo, eles não ficam juntos, sabe? Eles ficam separados. Desculpa o spoiler para quem nunca viu, mas o desenho é de 1900 e bolinha, tá? Então você pode assistir, mas assim, né? Era para você saber disso já, tá? Assim, beleza, eles não ficam chateados um com o outro nem nada, mas eles não ficam juntos. Eu pensava assim, cadê o amor desse mundo? Sabe? Cadê a amizade, as pessoas? Eu contava com as pessoas, sabe? Com os meus amigos. Eu pensava assim, os amigos vão me abandonar também, sabe? Tipo, um dia. Surtava com umas coisas assim. E aí eu senti Deus falando isso para mim. Cara, a sua felicidade sou eu. E eu não vou te abandonar, nunca. A gente vai andar junto sempre. Nosso relacionamento vai ser íntimo sempre. E isso foi uma vez, mas isso se repetiu muitas vezes. Quando eu me mudei de Rio Claro para cá, isso foi muito forte para mim também. Porque eu vivi minha infância inteira em Rio Claro. Eu morei 12 anos lá. Antes de Rio Claro eu era muito pequeno. Eu não lembro de nenhuma amizade, relacionamento que eu fiz antes de Rio Claro. Mas eu tenho amigos em Rio Claro que até hoje são como irmãos para mim. E eu pensava, nossa, o fim de uma era. Né, acabou. E aí eu venho para cá, eu não vou conhecer ninguém e tudo mais. Mesmo depois de alguns anos aqui, eu pensava isso ainda, sabe? Eu pensava assim, não, o pessoal é legal e tal, mas eu não tenho ninguém que eu tenho amizade, sabe? Do jeito que eu tinha lá. De você dormir na casa do outro, de você crescer junto, entendeu? Não tenho. E eu me sentia sozinho. E, de novo, Deus falou, cara, sou eu. Essa pessoa que você está procurando, sou eu. A amizade que você quer, sou eu. Vem para mim. Quando eu estive em São Paulo, a mesma coisa. Eu sou uma pessoa muito relacional. E eu sou muito apegado à minha família. E a gente se dá muito bem e tal. E quando eu fui para São Paulo, eu passei 4 anos estudando em São Paulo e eu ficava a semana inteira lá e voltava os fins de semana. E para mim foi uma época muito difícil, especialmente no começo. Por causa disso. Porque eu me sentia muito sozinho. Por causa do meu apego com a minha família e tudo mais, eu ficava lá numa kitnet sozinho, o dia inteiro. E aí ia para a faculdade e tal, mas era isso. E lá, do jeito que eu falei para vocês, vinha uma musiquinha na minha cabeça, que assim, sei lá de
quando que eu ouvi isso, sabe? Muito velho, que cantava assim: quando você se sentir sozinho, você não estará sozinho, porque Papai do céu está com você. Tipo, sei lá, isso deve ser assim, 5 anos, sei lá quando que eu ouvi essa música, né? E aí, como que isso volta na minha cabeça, entendeu? Na faculdade. Fala que isso não é Deus falando. É Deus. É Deus chamando a nossa atenção, falando com a gente. E de novo ele estava falando, cara, você não está sozinho. Eu sei que parece que você está sozinho, mas olha para mim, não olha para as coisas, não olha para as circunstâncias, não olha para o seu redor, olha para mim. Você não está sozinho, eu estou com você. Isso são algumas coisas, né, que eu resolvi contar para você da minha vida, para você ver como isso é prático, assim, como a intimidade, o relacionamento com Deus, ele é prático, ele está no seu dia a dia, entendeu? Não é um negócio assim de outro mundo, entendeu? Uma coisa que você só vive no acampamento. Não é. Mas tem uma frase muito boa que eu ouvi uma vez que fala que se você quiser perceber a presença de Deus, que fala assim, Deus está em todos os lugares. Mas se você quiser identificar Deus em um lugar, você precisa gastar tempo com Deus em secreto. Certo? A gente precisa gastar tempo com Deus. As dicas aí que eu dei para você. Separa um tempo na sua rotina, para você escutar, para você passar com Deus, para você se relacionar com Deus, para você ter intimidade, porque senão você não vai ouvir mesmo. A Bíblia diz que as ovelhas reconhecem a voz do bom pastor. Por quê? Porque o pastor está com as ovelhas o tempo todo. Então, se elas se perdem, se elas se encrencam, se elas caem no buraco, e o pastor chama, elas sabem que é o pastor que está chamando. Porque elas estão o tempo todo com o pastor. É a mesma coisa. Se a gente quer isso no nosso dia a dia e tudo mais, a gente precisa gastar tempo com Deus separado. A gente precisa gastar um tempo específico com Deus, de relacionamento com Deus. Em meio a tudo isso, gente, sempre há vozes de condenação. O diabo continua falando, mentindo, fazendo as mesmas coisas que ele sempre fez. Só que se a gente tem intimidade, a gente consegue distinguir, então, o que é mentira, o que é a voz do enganador e o que é a voz de Deus. Isso faz parte, gente, de amadurecimento. Tá? A gente precisa aprender a mais rapidamente não dar ouvido para as vozes do diabo. Isso é amadurecer. Amanhã eu faço 27 anos. Ei, parabéns. E eu noto isso na minha vida, assim, que durante esses anos todos, eu fui aprendendo isso. Hoje, para mim, é muito mais fácil eu perceber, porque não é diferente, tá? É a mesma coisa. O relacionamento é a mesma coisa, desde sempre. O diabo continua sendo o mesmo, falando as mesmas coisas. Né? Aí, você pecou de novo, você não presta. Você acha que Deus vai querer te ver agora? Falou isso para mim a vida inteira, entendeu? E continua falando. Só que hoje é muito mais rápido para mim. Eu escuto e eu falo assim, aqui não. Aqui não. Vai lá para os quintos do inferno, entendeu? Sai daqui. Porque eu sei que não é de Deus, entendeu? Então eu não perco mais tanto tempo. Quando o diabo vem falar besteira para mim, entendeu? Eu não perco mais tanto tempo. Eu pequei mesmo, mas eu não quero essa vida para mim. E eu sei disso, e Deus sabe disso, e Ele me ama, então vamos para frente. Não vou perder tempo, sabe? Ficar, mas eu não presto, mas minha vida é uma desgraça, mas eu não mudo nunca. E você está perdendo tempo, vai andar com Jesus, entendeu? O Pedro passa por isso, ele fala assim, Jesus fala para ele, Pedro, você me ama? Ai, Deus, você sabe que eu te amo, né? Mas Pedro está pensando que ele negou Jesus, é isso que ele está pensando, que acabou de acontecer, entendeu? E aí Jesus fala, então cuida das minhas ovelhas, né? Tipo, então vamos para frente, vamos trabalhar, vamos andar, vamos caminhar. E ele está lá pescando, entendeu? Ele está vivendo a vida dele separada de Jesus porque ele acha que ele não merece, entendeu? Então não acredita nessas coisas. A gente precisa, com maturidade, aprender a reconhecer mais rápido, sabe? Ai, estou com uma raiva de fulano. Nossa, olha o que ele fez para mim, que ridículo, que absurdo. Entendeu? Vontade de socar. Não olhe mais para a cara dele.
É o diabo, gente. É o diabo. Não é o outro que é o diabo, tá? É esse sentimento que vem do diabo. Essa fala, entendeu? Esse negócio assim, não, mas olha, você vai perdoar, mas olha que absurdo que ele fez com você. Você acha que vale a pena você perdoar uma pessoa dessa? Você não acha que ele vai errar com você de novo? Gente, isso é o diabo, gente. É só falar não. Entendeu? Só falar não. Fala, não me importa, vou fazer o que Deus está mandando. Ah, mas eu continuo com raiva. Tudo bem. Deus não quer o seu desempenho. Ele não quer que você seja uma pessoa perfeita, entendeu? Ele quer que você obedeça. Você vai perdoar com raiva. Mas você vai perdoar, entendeu? Você vai falar assim, eu te perdoo. Mesmo que você ainda esteja com raiva, porque a obediência gera transformação. A gente não precisa primeiro ser transformado para daí obedecer. Senão a gente não vai obedecer nunca. Se a gente primeiro ficar esperando sentir, agora sim eu sinto que a Nayara é uma pessoa legal. Então eu vou lá falar com ela. Você não vai sentir, entendeu? Porque a Nayara não é legal. Desculpa, Nayara, você não é legal. Não, sério, porque eu não sou legal. Porque ninguém é legal, gente. Uma vez falaram para Jesus assim, bom mestre. Sabe o que Jesus respondeu? Por que você está me chamando de bom? Só tem um que é bom, que é Deus. Porque ele sabia que na cabeça do cara, o cara estava, entendeu? Pensando assim, a pessoa é importante, é um rabi e tal, o cara é legal. A gente não é legal, gente. A gente vai errar com as pessoas, entendeu? A gente vai pisar na bola, a gente vai falar coisas que a gente não devia ter falado, a gente vai fazer coisas que não devia ter feito. É isso que vai acontecer. E aí, bom é Deus, então a gente obedece a Deus, a gente perdoa as pessoas, a gente caminha junto, porque se Jesus me perdoou, se ele perdoou a mim, por que eu não vou perdoar a Nayara? Entendeu? Por que eu não vou perdoar o Daniel, o que quer que seja? Eu não tenho condição de não perdoar. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. A intimidade, ela traz para a gente amadurecimento. E a gente percebe mais rápido essas coisas. Não que os problemas, as coisas não vão acontecer, eles vão acontecer, mas a gente vai saber lidar com eles mais rápido. Quando a gente tem problema, como tantos esses que eu citei aqui, a gente recorre a Deus. No meio das batalhas espirituais, fulano está passando mal, a gente precisa orar. Fulano está doente, fulano não quer ir na igreja mais, fulano está triste. Para quem a gente recorre? O Espírito Santo, gente. A gente tem poder, o Espírito Santo nos deu isso. A gente vai lá e ora pela pessoa, a gente abençoa a pessoa, a gente cura a pessoa, certo? É isso que a gente faz. E quando a gente tem um pecado, para quem a gente recorre? Para Jesus. Quando a gente peca, para quem a gente recorre? Para Jesus. Então Deus responde todas as realidades, todos os problemas que você tem na sua vida. Tudo se resolve com relacionamento com Deus, com intimidade, certo? Então é isso que eu queria deixar para você. A gente não precisa mais fugir, porque a gente não tem mais que ter vergonha, certo? Lá no começo a gente falou isso. O homem fugiu de Deus porque ele estava com vergonha, porque ele viu que ele estava nu. Mas a gente não precisa mais ter vergonha, porque a gente não está mais nu, certo? Sabe o que isso significa? Que Jesus te cobriu. Lá ele cobriu Adão e Eva com pele de animais, mas no sacrifício de Jesus ele nos cobriu com a pessoa dele, com o sangue dele, com a vida dele. Então não tem mais por que ter vergonha, sabe? Não tem mais. Isso é tão lindo, sabe? É tão maravilhoso, é tão libertador. Você saber que não importa o que aconteceu na sua semana, as dificuldades que você teve, os pecados que te tentaram, você está coberto pelo sangue de Jesus. E quando Deus olha para você, Ele te ama loucamente, entendeu? E isso é maravilhoso. Mas, gente, o cristianismo ele só tem valor se ele for prático, tá? Não adianta a gente saber muito sobre Jesus. A gente precisa conhecer a Jesus.
Se eu falar para vocês sobre o Rio, por exemplo, que eu citei aqui, o Ricardo, lá de Rio Claro, vocês não vão conhecer o Ricardo se eu falar para vocês sobre ele. Se eu mostrar uma foto dele, vocês vão saber sobre ele, vocês não vão conhecer ele. O que faz você conhecer alguém é você gastar tempo com a pessoa, você se relacionar com a pessoa. E é a mesma coisa com Deus. Então o cristianismo é assim, a gente precisa gastar tempo, a gente precisa se relacionar com Jesus. O poder do Evangelho não vale nada se a gente só souber sobre ele. A gente precisa usar o poder do Evangelho. Certo? Todas essas coisas que Deus deu para a gente. Então é isso. Queria orar de encerrar. Espero que tenha abençoado a vida de vocês. Não por mim, mas por Deus. Porque eu acredito que Ele fala com a gente de muitas formas. E uma das formas como Ele faz isso é através da pregação. Então espero que Ele tenha falado com você, que você reconheça isso, dê atenção para Ele, certo? Dê tempo para Ele, dê adoração para Ele, escute Ele e obedeça a Ele. Amém? Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor deseja se relacionar com a gente, Pai, porque o Senhor nos ama. E eu peço que o Senhor encha o nosso coração, Pai, de um desejo ardente, Deus, de se relacionar com você também, Deus. De responder ao seu amor, Pai. De, durante o nosso dia a dia, entender que gastar tempo com você não é mais uma obrigação do nosso dia, Deus, mas é aquilo que realmente é a única coisa no nosso dia que vai trazer felicidade para a gente. O propósito da nossa vida, Deus. Se a gente ficar sem isso, a gente não vai conseguir viver do jeito que a gente nasceu para viver, Deus. Vai ser uma vida vazia, Deus, uma vida de zumbi, Deus, de mortos-vivos, Deus. A gente não quer isso, Deus. A gente quer viver do jeito que a sua palavra diz, uma vida abundante, Deus, uma vida plena, Deus, uma vida para valer, Deus. Então eu peço que o Senhor traga essa consciência para a gente, Deus. Eu peço que o Senhor nos ajude a perceber a voz do Senhor, Deus, e dar atenção para ela no nosso dia a dia, porque eu sei que o Senhor fala muito com a gente, Deus, mas ajuda a gente a perceber isso, Deus, a perceber o Senhor. Eu peço que o Senhor também nos dê maturidade, Deus, na nossa caminhada com o Senhor, Pai, de intimidade, para a gente reconhecer mais rapidamente a voz do Senhor e a voz do inimigo, Deus, e dar importância e valor e acreditar na Tua voz e não na voz do diabo, Deus. E que a gente realmente seja plenamente satisfeito, Deus, na presença do Senhor e no nosso relacionamento contigo.